Meu nome é Luiz Roberto Ramos e hoje tenho a grande honra de tomar posse efetiva como membro titular desta Academia de Medicina e ocupar a cadeira 75, que tem como patrono o ilustríssimo acadêmico Jairo de Almeida Ramos, meu querido e saudoso avô, e que teve como primeiro ocupante o ilustríssimo acadêmico Nelson Roque Paladino. Jairo Ramos nasceu em 24 de abril de 1900, na cidade de Conservatória, distrito de Valença, no estado do Rio de Janeiro. Era de uma família que teve seus dias de Fausto, mas que acabou perdendo tudo nas instabilidades da agricultura antes do seu nascimento. Filho de Átila e Evangelina, teve uma infância humilde com mais 3 irmãs. A família tinha gosto pela música e Jairo, com sua voz de barítono, chegou a contemplar uma bolsa para estudar canto na Itália. Porém, seu destino era mesmo a medicina. Tornou-se, na verdade, o patriarca de uma família de médicos e professores universitários. Junto com sua esposa Odete, teve 4 filhos e 2 se formaram médicos, sendo que o primogênito, Oswaldo Luiz Ramos, meu querido e saudoso pai, tornou-se professor titular de medicina na Escola Paulista de Medicina, que ele havia fundado. Uma de suas irmãs casou-se com Pedro de Alcântara, professor titular de pediatria da Faculdade de Medicina da USP, e teve 2 filhos, que se tornaram professores titulares da Faculdade de Medicina da USP, Marcelo Marcondes, nefrologista, e Eduardo Marcondes, pediatra. A outra irmã teve um filho que se tornou professor titular de clínica médica na Escola Paulista de Medicina, Duílio Ramos Sustovic, cardiologista. Em 1918, Jairo matriculou-se na Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, diplomando-se em 1923. Nos últimos anos do curso médico, ligou-se à 2ª Enfermaria de Homens da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, serviço de Rubião Meire, onde trabalhou sob a orientação de Lemos Torres. Tornou-se célebre pelo número de mestres que produziu e começou a formar seu tirocínio clínico. E foi dessa enfermaria que saíram, logo após a Revolução Constitucionalista de 1932, muitos dos médicos signatários do Manifesto de Fundação da Escola Paulista de Medicina em junho de 1933. Um grupo de jovens idealistas criou as bases para uma nova e pujante escola médica na cidade de São Paulo. Dentre eles, Lemos Torres, Álvaro Guimarães Filho, José Lobo, Alípio Correia Neto, Marcos Lindenberg, Pedro de Alcântara e Jairo Ramos, é claro. 10 anos depois de formado, ele havia regimentado por o corpo docente da Escolinha, como ficou conhecida na época, os mais brilhantes jovens médicos, abrangendo as principais especialidades médicas, tanto clínicas como de cadeiras básicas. Com uma sede improvisada em 1933, iniciou um curso médico que, surpreendentemente, se desenvolveu com eficiência. Em 1935, em parceria com o cirurgião Alípio, escreveu um manual anatomo-clínico sobre a propedêutica do abdômen, com fotos e desenhos, que foi referência por muitos anos, até que as modernas tecnologias de imagem substituíssem as técnicas apuradas de palpação e percussão que ele ensinava aos seus alunos. Em dezembro de 1938, graduava-se a primeira turma da Escola Paulista de Medicina. Uma pequena biografia escrita por seu amigo e colega de magistério, professor Otávio Rato, eminente pneumologista, deixa claro as suas grandes preocupações. A vida de Jairo Ramos se confunde com a da própria Escola Paulista de Medicina. Na sua convivência, percebia suas 3 grandes preocupações: a família, a Escola Paulista de Medicina e a classe médica. Seu interesse, é fato, não ficou só na medicina. Voltou-se também para os médicos e o papel da medicina na sociedade. Previu o que chamou de socialização da medicina, numa publicação na Revista Paulista de Medicina em 1949. Escreveu: socializam as organizações capitalistas e paraestatais o serviço médico, impõem condições desfavoráveis de trabalho e pagam salários insuficientes, ampliam os serviços e cada vez mais subtraem o cliente do médico não assalariado, promovendo o desaparecimento progressivo da profissão liberal. Infelizmente, as associações de classe não sentiram ainda a gravidade da situação e nem os órgãos técnicos estatais cuidaram de modo eficiente dos nossos problemas de saúde pública. Em 1930, assume a presidência da então Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, hoje Academia de Medicina de São Paulo. Foi sócio fundador da Escola Paulista de Medicina neste mesmo ano, entidade que presidiu de 1945 a 1952.
Nas palavras de Oswaldo Lange, vice-presidente da APM em 1954, Jairo Ramos transformou a APM de uma entidade municipal que era em uma sociedade representativa dos médicos do estado de São Paulo, aumentando-lhe o número de sócios, construindo-lhe majestosa sede própria, aumentando notavelmente seu patrimônio material e desenvolvendo extraordinariamente sua influência no setor científico-social, tornando-a uma sociedade médica de elevado padrão, altamente conceituada, tanto entre os profissionais médicos como perante os poderes públicos. Sua ideia dominante era a união da classe, lembra Darcy Tiberê, num discurso de homenagem a Jairo Ramos na APM. Ele fez a expansão da APM para o interior do estado e, em seguida, iniciou campanha juntamente com o cirurgião e amigo de todas as horas, Alípio Correia Neto, para criar a Associação Médica Brasileira. Em 1951, antevendo a necessidade de reforma do ensino médico em decorrência da evolução da própria medicina, criou pela primeira vez em uma escola médica brasileira um departamento de medicina, reunindo em disciplinas várias especialidades médicas. Dirigiu o departamento até 1965 e criou a imagem da Escola do Professor Jairo Ramos, que valorizava a propedêutica médica e o diagnóstico clínico. Em 1957, publicou pela primeira vez uma das mais longevas obras médicas deste país, um livro que todos que fizeram medicina leram pelo menos uma vez na vida, o Atualização Terapêutica, que se encontra na sua 26ª edição. Sua grande mágoa na vida foi ter sido aposentado compulsoriamente em 1965, já que a recondução, que era permitida por lei, não ocorreu. Continuou frequentando a amada escola até sua morte em 1972. No ano 2000, seu filho caçula, Jairo Luiz Ramos, único dos seus 4 filhos ainda vivo e que carregou o seu nome, editou um livreto comemorativo do centenário do seu nascimento. Neste livreto biográfico foram colocados depoimentos de inúmeras personalidades que conviveram com meu avô em diferentes situações e momentos de sua vida, como médico, professor, membro de associações médicas e personalidade pública. De tal forma que optei por contar a história de Jairo Ramos por meio desses depoimentos. Eu próprio escrevi na época um texto que resume a minha visão do que era meu avô. Nunca encontrei uma pessoa, entre as muitas que conheci e que haviam conhecido meu avô, que ao estabelecer o vínculo de parentesco entre mim e ele, não se sentisse compelida a me contar uma história vivida com Jairo Ramos. Ouvi muitas sobre ele, todas contadas com a boa memória que se associa a eventos marcantes. Os encontros com meu avô ficavam na memória das pessoas, porque ele foi, no momento do encontro, extremamente perspicaz, adoravelmente solidário, incontrolavelmente rude ou impaciente, ou simplesmente um médico inesquecível. Meu avô não era um homem de meias palavras ou atitudes dúbias, e no mais das vezes assustava pela franqueza. Em relação ao primeiro ocupante da cadeira, Nelson Paladino nasceu em 19 de junho de 1927 em São Paulo. Formou-se em medicina na Escola Paulista de Medicina em 1953 e nos 2 últimos anos foi interno e monitor do Departamento de Clínica Médica, onde conheceu Jairo Ramos, chefe do departamento. Continuou a trabalhar no departamento depois de formado até 1959. Neste período, foi assistente do Dr. Silvio Carvalhal, encarregado do setor de clínica médica da Escola Paulista de Medicina. Foi assistente da primeira clínica cirúrgica da Faculdade de Medicina da USP, na disciplina de cirurgia torácica do professor Zerbini, de 1959 a 1961. Em seguida, foi clínico do Instituto de Reabilitação do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da USP, dirigido pelos professores Francisco Godoy Moreira e Flávio Pires de Camargo, de 1961 a 1972. Depois exerceu atividades de ensino nos cursos de medicina do Departamento de Radiologia da USP, dirigido pelos professores Paulo de Almeida Toledo e Álvaro de Almeida Guimarães. Desde 1960, manteve clínica particular de medicina interna e cardiologia e participou de certames e publicações científicas. Colaborou com livros médicos de radiologia básica da editora Ateneu em 1978. Nelson Paladino foi membro de todas as mais importantes associações da área médica. Associação Paulista de Medicina, desde 1954, Associação Médica Brasileira, desde 1954, Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde 1955, Sociedade Médica Ítalo-Brasileira e Sociedade Brasileira
da história da medicina. E, é claro, a Academia de Medicina de São Paulo. Faleceu em 27 de novembro de 2019, com 92 anos. Quando fiz meu concurso para professor titular da Escola Paulista de Medicina em 2004, achei que seria a última vez que escreveria um memorial, até surgir a possibilidade de ingressar na Academia de Medicina de São Paulo para ocupar a cadeira cujo patrono foi meu avô, professor Jairo Ramos. Meu avô fundou e foi professor emérito da Escola Paulista de Medicina e teve a aventura de ser professor do meu pai, professor Oswaldo Ramos, que por sua vez foi meu professor na mesma Escola Paulista de Medicina. E o destino conspirou para que eu desse seguimento a essa saga familiar. Hoje sou médico formado pela Escola Paulista de Medicina e professor titular de Medicina Preventiva na Escola Paulista de Medicina. E tive a bênção de poder encaminhar a quarta geração de médicas na família do meu avô, com 2 filhas formadas em medicina. O estímulo para me candidatar a este honroso posto veio de colegas e amigos acadêmicos, como o professor Walter Albertoni, e colegas de turma, também acadêmicos, como o professor Edmundo Baracá, o professor Akira Ishida e o atual presidente, professor José Luiz Gomes do Amaral. Resolvi me candidatar acreditando que posso colaborar para o fortalecimento dessa longeva instituição. Estamos vivendo a revolução da longevidade no Brasil e o papel da academia pode ser fundamental na sinalização para as novas gerações de médicos que o novo paradigma em saúde gerado pelo envelhecimento populacional irá exigir uma visão mais humanista e integral da medicina. Tenho a convicção que posso contribuir para o crescimento da academia.